Hello! Para você que não me conhece, meu nome é Sara. Para você que já me conhece, muito obrigado por vir aqui mais uma vez. Hoje a gente vai com o terceiro vídeo sobre regras de romanização. Aqui eu vou focar um pouquinho mais nas consoantes, porque tem muita consoante que pra gente é diferente de como é falado lá no coreano. Pra gente é uma consoante, tem um som certo. Pra eles usam um outro som de uma consoante que a gente já conhece ou inventam um som totalmente novo. Eu já falei sobre o G, já falei sobre o J, sobre o CH, e aqui eu vou falar sobre um bando de consoantes, então as regras e as explicações vão ser um pouquinho mais curtas para o vídeo não ser tão longo. Se você tiver qualquer dúvida, você volta o vídeo, e se ainda assim não aprender, você me chama, que eu com certeza não vou ter qualquer problema em te fazer entender. Beleza? Bora lá pro vídeo. Vamos aqui começar então com o R ou L. E eu preciso dizer para vocês que o R e o L, eles andam quase sempre acompanhados. Tem muitos coreanos que o som do R é bem difícil de se fazer. E lá no Hangul, quando você vai procurar para estudar, o R e o L correspondem ao mesmo Hangul. Então, você vai ter que estar muito atento a como que o cantor está cantando a música ou como que o idol está dizendo o seu nome nos programas, nos lugares, nas entrevistas e tal, para vocês terem a certeza de estar falando o nome certinho, se isso é o que você quer, beleza? Uma das coisas que eu mais gosto de dizer sobre o R ou sobre o L é que, quando a gente tem certeza que é um L que tá lá, beleza, o som é L. A gente não vai falar com o L português. Uma das coisas que eu acho muito engraçada na minha criação é que quando eu fui aprender a palavra cálculo, não tem a palavra cálculo? O som no meio, ele é um U, né? Você fala calculou. E aí eu sempre ficava em muita dúvida de como escrever essa palavra, até que eu com certeza gravei que era com L. E aí, no coreano, ele ajuda a gente a não ter essa dúvida, porque o L, eu gosto de chamar que o L lá é o L estrangeiro. É um L que você, logo no espanhol você já tem, que é aquele L. Você vai voltar com a sua língua e prender lá no céu da boca. Não é o L normal. L, El, U, Al, entendeu? Você tem que voltar e colocar a língua lá no céu da boca. Não pode esquecer disso. E é uma regra que é muito básica. Toda palavra em coreano é com esse tal desse L estrangeiro. Beleza? Coloca isso automaticamente na sua cabeça. Dois exemplos que eu posso dar é em relação ao L que eu acabei de falar aqui agora, é a palavra noril. Você vê que é esse som mais fechado, né? Noril. Já com L sendo às vezes falado como R, ou no caso R sendo falado como L, é o ramyeon. O ramyeon a gente escreve com R, né? Tá lá, ramyeon. Mas tem muitas vezes, nos doramas mesmo, você vai ver muito isso, gente. O pessoal falando lamyeon, lamyeon. Beleza? Então fica atento a isso, que isso vai te ajudar muito. Coloca isso na sua cabeça, porque de você já não vai passar tanta raiva. Então primeiro vai escutar lá como é que o cantor tá cantando, depois você vai tentar aprender a música. Passando agora para a próxima, a gente vai com o B, que também é falado como P. Essa regrinha tá escrita num dos rolos das regras que eu falo bem assim, que eles gostam de acentuar o som. Além do B, também tem o D e o T, mas eu vou falar deles rapidinho nesse instante, deixa eu só colocar os exemplos. Para vocês terem noção, o sobrenome Park ou a palavra Busan, tem muita gente que faz a troca. O Park, eles colocam Bak, e o Busan, eles falam Busan. Diferentemente do exemplo anterior, do R e do L, no coreano, no Hangul, tem sim os Hanguls correspondentes ao B e os Hanguls correspondentes ao P. Só que você pode perceber, ao longo que você for escutando algumas músicas, que tem sim essa diferenciação, entendeu? Tem algumas músicas em que tá lá a harmonização com B, mas o idol, ele força um pouquinho o som e aí vira um P. Eu vou pedir desculpa, assim, seriamente, sobre esses sons de carro. É porque eu moro realmente em frente a uma rua, eu tô aqui no primeiro andar, mas mesmo assim ainda tá passando bastante carro aqui no horário. Como passou agora, né? Mas tudo bem, vamos voltar. Então é isso, você coloca na sua cabeça isso aí, que o B ele pode virar um P, vai ficar mais fácil para você aprender as músicas assim, dessa forma, mas tem sempre que lembrar que não é toda vez, ok? Não é toda vez, como algumas das regras que vão vir aí pra frente, você vai ver que toda vez é a mesma coisa, em alguns casos assim que eu vou falar. Agora a gente vai falar sobre uma regrinha de uma letra que não tem
no Hangul. Eu acho isso muito engraçado. Eu fiquei tipo, meu Deus, como assim essa letra não tem nenhum Hangul correspondente? Que é o nosso querido F. O F, quando você vai lá olhar, realmente não tem nenhum Hangul correspondente a ele. E como que eles fazem com as palavras que tem F? Eles colocam o P. Um exemplo muito bacana que eu gosto muito, né, particularmente dizendo, é o Felix, do Stray Kids. E aí, quando a gente vai olhar os programas, quando a gente vai, até às vezes os meninos também, eles falam Felix. Às vezes nem tanto com um som muito forte do P, mas é isso, eles substituem o F pelo P. Um outro exemplo também é a Tiffany do Sonoshide, ex-Sonoshide na verdade, né? A gente tem que falar isso agora. Mas ok. Então, às vezes, nos programas de variedade, a gente via o pessoal falando Tiffany, Tiffany, ok? Então é uma coisa que você tem que estar na sua cabeça. Principalmente porque tem muitas palavras em inglês que tem o F. Quem tem uma fluência muito bacana, quem se esforça realmente para poder falar igual a palavra original, fala com F. Mas tem a galerinha do P aí, então é uma coisa que tem que ficar na sua cabeça. Vamos agora passar para o Z. O Z é uma coisa que eu demorei um pouquinho para aprender, porque eu queria muito falar Z, Z, Z. Para mim é Z, a gente conhece o som aqui como Z. Só que eu tive um exemplo muito forte desde quando eu entrei no K-pop, que foi o Zico. O Zico, tá lá o nome Zico, ele fala, né? Ele gosta de falar Zico, a gente chama também de Zico. Só que o nome verdadeiro do Zico é Jihyo. E aí, quando você vai ouvir os coreanos falando, eles não falam Zico, eles falam Zico. Então, essa é uma coisa que depois eu acabei procurando saber, acabei procurando mais exemplos, e quando veio o Gelo do BP, eu prestei atenção. E aí você percebe que o Z, ele lá é falado com o som JH, aquele som Z, Z, entendeu? Então, se você vê um Zá, Zé, Zi, Zó, Zu, você vai falar Já, Jé, Di, Jó, Ju, beleza? Essa daqui é uma das coisas que ficam sempre, tipo aquela regra que é sempre a mesma coisa. Isso só vai mudar quando for um idol que ele já vem dos States. Ele já tem o inglês muito bem embasado. Aí provavelmente ele vai falar o som do Z, o Z mais americano, mais português, aquele Z que você conhece. Quando for um coreano ou um asiático, provavelmente falando, eles vão falar com o som do JH. Põe isso na sua cabeça, vai te ajudar bastante. Provavelmente nas músicas a gente não vê muito isso, né? Mas eu achei bacana colocar essa regra aqui, porque, querendo ou não, a gente está falando sobre consoantes. Agora a gente vai passar para o B e T, que é um outro exemplo de T no Hangul, mas o pessoal também não ajuda e acaba falando também o som mais forte. O D e o T, eles têm aí o Hangulzinho, cada um deles é um Hangul até parecido, tem que estar muito atento com isso. E eles têm essa coisa também de forçar um pouco o som. Às vezes está lá a harmonização como D, mas você está ouvindo o cantor falando T. Então tem que estar muito bem isso na sua cabeça. Tem alguns casos também que até apareceram aqui nas últimas músicas que eu coloquei, que tá lá TD e o som acaba sendo mais forte do T, é predominante do T. Quando não tá TD, tá SSD. Eu não sei por que isso acontece, não sei, né? Eu já falei pra vocês, eu não sou a fundo no Hangul, o que eu conheço do Hangul é muito superficial, e aí acaba que eu não sei explicar por que exatamente. Por isso que eu tô fazendo aqui regras de romanização, que é isso que a gente tem aqui, o contato, que são, né, as letras ocidentais. Mas então é isso, é uma coisa que vocês precisam ficar atentos, e assim como o B e o P, não é algo que acontece toda vez, ok? Não é toda vez que tem um D lá que você vai falar o T, então precisa sempre ouvir bastante antes as músicas para depois vocês irem lá e começarem a aprender, para não ter tanta dor de cabeça. A gente está aqui chegando ao final e a última regrinha que eu consegui lembrar para poder colocar aqui para vocês é a regra do S. O S, a gente tem esse som bem, né? Aqui no português é o som de S mesmo, S. Só que lá no coreano tem muitas vezes que o S vai aparecer sozinho, sem ajuda de ninguém, e o som não vai ser de S, mas vai ser de sh, como shao, como show. Beleza? Então, a gente tem que estar sempre muito atento a isso. E tem aqui uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra sesangle, que a gente vê que o S realmente está fazendo o som dele, o som que a gente conhece. Só que a gente tem alguns nomes de alguns idols, tem algumas palavras, algumas músicas também. E um exemplo assim que eu gosto muito, que é um exemplo até recente aqui do canal, que é a Shihyun.
do Everglow. E a gente não fala Sihyun, entendeu? Não é igual quando a gente fala Hosok, não é? Que é tipo só o S-E-O-K. É Sihyun. Então, assim, vai acontecer também em algumas músicas, isso não só é exclusivo de nome de idols, de tá lá o S e o coreano tá falando shi, o som de shi, beleza? É uma coisa que tem que estar na sua cabeça. Por quê? Por que eu falo que tem que estar na sua cabeça? Porque fica mais fácil quando você tá lendo, você ficar nessa dúvida se ele vai falar she ou se, ok? E aí já fica na sua cabeça, fica, não, beleza, ele tá usando S. Da próxima vez que eu for tentar cantar de novo, eu já sei que essa partezinha aqui, ele tá falando S como o nosso S português, não tá falando com S como se tivesse um H ali no meio, assim, né, escondido, assim, antes da próxima vogal. Eu espero mesmo que tudo isso aqui que eu tenha falado, dentre esses vídeos, tudo aqui que eu tenha falado, assim, para poder te ajudar mesmo, tenha entrado na sua cabeça, porque se você quiser mais para frente aprender o Hangul, você já vai ter com essas bases, assim, vai ficar um pouquinho mais fácil, entendeu? De você entender. Você vai ficar quebrando a cabeça mais em relação às letras, em lembrar realmente qual o Hangul que é correspondente a cada letra que eu já ensinei aqui a vocês. E se vocês não quiserem, vocês ficarem só na romanização mesmo, como é o meu caso, você tá lá de boaça, aprendendo a cantar a música do jeito que você gosta, sabendo que você tá cantando realmente da forma corretinha. Muito obrigada para quem acompanhou os 3 vídeos. Esses vídeos vão estar em uma playlist, vão ser vídeos bases para poder indicar essa playlist a todos os próximos vídeos que eu for fazer do Aprendendo a Pronunciar. E, por favor, votem lá na enquete de qual próxima música que vocês querem que eu coloque aqui no canal, porque eu quero fazer uma coisa mais interativa, não ser apenas as minhas escolhas. Muito obrigada para vocês e eu te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!